a todos, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou a Cati. Eu sou a Juliana. E eu sou a Fernanda. E nós estamos aqui com a delegada Eliane Chaves. Eliane, muito prazer em ter você aqui no nosso canal Mulheres no Aqua. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, para mim também é um prazer poder estar aqui conversando com esse grupo de mulheres tão especiais, empreendedoras, e que estão buscando informações, e é para isso que eu estou aqui. Eu gosto sempre de falar sobre o meu trabalho, porque eu acho que sempre tem alguém precisando dessa informação. É isso aí. Bom, a gente quis trazer a Eliane aqui para conversar conosco nesse momento especial, justamente para a gente falar sobre as questões femininas, sobre as questões que protegem, que regem aí os direitos das mulheres na sociedade. Então, a Eliane é uma delegada, vou deixar ela se apresentar profissionalmente, e a gente quer saber de você, Eliane, quem é a Eliane, né? Como que você se descreve, porque queremos também conversar com essa pessoa, né, que está nessa função. Então, fique à vontade. Então, eu sou a Eliane, tenho uma filha de 13 anos, sou casada há 15, eu sou delegada de polícia desde 2004 aqui em Santa Catarina. Comecei a minha carreira aqui no sul do estado, e em 2008 eu parti para a capital, para Florianópolis, e fui a primeira delegada da Delegacia de Homicídios da capital. Era um projeto que eu tinha e que acabou coincidindo, né, com as ações da Polícia Civil. Então, fui a primeira delegada, tive essa honra, né, de abrir a Delegacia de Homicídios na capital. Depois eu passei por diversas outras lotações, corregedoria, Delegacia da Mulher de Palhoça, trabalhei na DEIC, e também fui diretora de polícia da Grande Florianópolis, e depois, por razões pessoais, passei por um tratamento, né, tive um diagnóstico de uma doença grave, e eu acabei retornando aqui para Araranguá, no sul do estado, onde a minha mãe mora, e eu esperava ter um pouco mais de contato com a natureza, menos trânsito, ter uma vida um pouco mais tranquila e tentar equilibrar um pouco mais, né, trabalho e vida pessoal, porque eu sempre me dediquei muito ao trabalho. E a gente sabe, né, nós mulheres aí que estamos aí independentes, no nosso trabalho, a gente acaba esquecendo um pouco da gente e só trabalhando, né? Então, eu queria retomar um pouco mais esse equilíbrio e acabei retornando para cá. E hoje eu estou aqui, titular da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Araranguá. E continuo aqui, às vezes eu me pergunto, será, cadê o equilíbrio, né? Porque a gente que gosta do que faz acaba sempre tendo como uma missão, né? Quando eu vejo, eu estou aqui até tarde da noite, e para poder entregar o meu melhor para a sociedade, que eu acho que é para isso que eu estou aqui. Que legal, muito bom te ouvir, Eliane. A gente trouxe a Eliane aqui através, né, de uma amizade, então eu e ela compartilhamos aí muito nela, e é uma pessoa que atua de maneira muito proativa, muito positiva. Então, para mim é uma grande satisfação ter você aqui nesse momento, nesse canal, para a gente conversar de coisas que a gente já falava nos bastidores, né? E agora deixar isso gravado para as outras mulheres ouvirem. Então, satisfação. Eu passo a palavra, se não deixar, eu vou ficar falando aqui. Eliane, esse tema violência contra mulheres é um tema muito recorrente, né? Mas a gente, infelizmente, né, a cada vez mais a gente vê noticiado, vê ao nosso redor, né, algumas circunstâncias acontecendo, mas ainda há muitas pessoas que têm aquele conhecimento, né, enraizado, quando a gente fala em violência, só pensa na violência física.
ou então no feminicídio propriamente dito, né? Eu queria que você nos explicasse, dentro da sua experiência, o que é considerado violência contra a mulher e como essa violência pode se manifestar de diferentes maneiras. Sim, exatamente. Esse mito, né, de que violência é só física acaba deixando com que muitas vítimas não se percebam nessa condição de vítima. Muitas vezes as mulheres estão já passando por situações de violência, já estão inseridas num contexto de violência, vivendo uma relação abusiva e não percebem, porque a violência ainda não é física. Eu digo ainda porque geralmente são estágios, né? E uma mulher que passa por outros tipos de violência, inevitavelmente vai chegar à violência física. Então, a gente sempre fala, né, que o feminicídio é o último estágio da violência, é o mais grave, né? Mas que essa mulher que foi vítima de feminicídio, provavelmente ela já passou por esses outros estágios. Então, a violência, ela pode ser física, que é a mais fácil de ser identificada, porque são chutes, agressões, tapas, né? Aquela violência que causa e que deixa lesão corporal. A violência pode ser psicológica, que é aquela que causa o dano emocional, e geralmente começa por meio assim, de reiteradas ameaças, humilhações, constrangimento, a manipulação, isolamento. Então, são ações e condutas do agressor que acabam deixando aquela mulher isolada. Aqui não é raro a gente ver aqui na delegacia mulheres que mudando a maneira de vestir, não usa mais maquiagem, exclui redes sociais. Então, é um tipo de violência que vai minando essa mulher e vai isolando ela. E essa violência que é difícil de ser reconhecida, muitas vezes a mulher não percebe, ela entende que isso é um cuidado com ela. Ah, ele me ama, por isso ele faz isso, ele cuida, ele quer... esse controle que ele está exercendo, ela entende como cuidado. Tem a violência sexual também, que pode acontecer mesmo dentro de um relacionamento, né, de um casamento, ou de uma união estável, que muitas mulheres acreditam que não, que a violência sexual só acontece, né, quando é uma pessoa desconhecida, que age com extrema violência, e não é assim, né? Quando a mulher não quer ter uma relação sexual e ela de alguma forma, a palavra dela, a negativa dela não é aceita, também é uma violência sexual, né? E tem outros tipos de violência sexual também, que com relação ao uso de anticoncepcionais, ou que façam ela usar ou não, né? De uma forma que ela não queira. Também... quando a mulher é obrigada a fazer um aborto, né, ou é levada a fazer um aborto sem ela querer, ou o contrário, né, também, a prostituição. Então, todas essas são formas de violência sexuais que também podem acontecer no relacionamento. Temos ainda violência patrimonial, que é quando muitas vezes a mulher trabalha e quem administra os valores, né, do salário dela, do que ela ganha, é o companheiro. Ela vai lá, trabalha e entrega para ele é que administra, ela não tem controle e ela não pode administrar o dinheiro que ela ganha. Então, isso é uma violência patrimonial. Hoje, nós temos muitos casos de celular é o objeto que
danificado. O homem pega o celular, joga na parede, quebra. Então, isso também é uma violência patrimonial, né? Se apossar de bens, né, de alguma forma, também tudo isso entra na violência patrimonial. E a violência moral, que é aquela parte de calúnia, injúria, difamação, que a mulher, muitas vezes, que ele acusa, né, uma das coisas mais comuns é acusar a mulher de estar tendo um caso. Ela de xingar, né, fazer xingamentos, a honra da mulher, a moral da mulher. Então, isso é muito comum e é uma violência moral. Então, vocês vejam que é muito profundo, né? Esse leque, assim, é muito grande. A violência física é só uma parte, e é quando todas essas outras, de alguma forma, geralmente todas essas outras já se manifestam, que aí acontece a violência física, que é quando a mulher percebe que ela está sendo vítima de violência psicológica, moral, e ela resolve dizer que não quer mais passar por aquilo, e aí que vem a violência física. Geralmente é assim que acontece. Como é importante a gente colocar luz, quando a gente coloca luz no assunto, a gente coloca consciência, e é impressionante como a gente diariamente está exposto a alguns tipos de violência, como a moral e a psicológica, e a gente não tinha se dado conta. É impressionante como é importante a gente se educar, né, ouvir, perguntar, saber dessas informações. Então, obrigada aqui pela sua explicação. A gente foi dar uma pesquisada nos números do Brasil. O Brasil é o 5º maior país em feminicídios. Eu via o número, a cada 4 minutos uma mulher sofre violência no Brasil. Isso é muito forte, né? E como a gente estava falando, acho, principalmente dessas questões que foram muito naturalizadas pela nossa cultura e pela nossa educação. Como a gente está falando aqui da violência doméstica, né, em grande parte dos maridos e dos parceiros, mas a gente no ambiente de trabalho também está exposto a esse tipo de violência. Como é que a gente pode identificar no nosso ambiente de trabalho e principalmente combater a esses tipos de violência moral e psicológica, delegada? Sim, eu até queria fazer até antes de entrar exatamente nesse ponto que você perguntou, a mulher sofre violência em todos os espaços, né? Dentro de casa, com a violência doméstica e também no trabalho. Por quê? Justamente porque a violência é uma violência em razão do gênero. Então, não importa o ambiente que nós estejamos inseridas, a gente, se a violência é em razão do gênero, nós vamos estar mais... faltou a palavra aqui, vai ter que sujeitas? Sujeitas. Vulnerável, né? Vulnerável. Nós estaremos mais sujeitas a sofrer as violências, né? Porque essa violência, ela vem lá do passado, né? Ela tem uma origem, né? E é isso que a gente combate. E por isso que eu falo tanto sobre a educação das nossas crianças, né? As crianças precisam entender sobre essa igualdade. E por que a gente precisa da legislação protetiva e especial. E hoje, inacreditavelmente, é tão questionado isso. Muitas pessoas dizem, não precisa, porque somos todos iguais, então, se já tem a lei é para todos, que não precisaria dessa legislação protetiva. A legislação protetiva é justamente para tentar trazer um pouco de igualdade para as mulheres que, durante tanto tempo, né, estavam consideradas num patamar de subalterno, né, com relação ao homem. Então, é essa relação de poder, culturalmente, né, que é trazida já de tanto tempo, que acaba causando a violência. E isso acontece não só em casa, mas também no ambiente de trabalho. Esses dias eu fui chamada para falar sobre assédio sexual, no que é no ambiente de trabalho, né? O assédio sexual, o crime de assédio sexual, ele acontece em ambiente de trabalho. E isso acontece também por conta dessa situação do homem se entender numa posição de poder
e a mulher ser vista como um objeto. O corpo da mulher ainda é objetificado. Então, se entende que se a mulher se arruma, se ela sorri, e se ela é simpática, ela está disponível para qualquer coisa, né? E nós sabemos que não é assim, só que muitos homens ainda entendem que é. Então, o ambiente de trabalho ele tem que ser um ambiente saudável, um ambiente que proporcione essa tranquilidade para a mulher trabalhar. E estudando toda a origem ali do assédio sexual, nós vemos que é muito recente. O próprio assédio sexual, o termo assédio sexual, ele surgiu muito há poucos anos, né? Então, foi criminalizado há poucos anos. Então, até que isso se torne que esse termo se torne conhecido e as pessoas entendam o que é, a partir do momento que elas entendem o que é e conceituam, aí começam a combater. É o mesmo que acontece, por exemplo, com a palavra homofobia, né? Você só vai começar a entender o que é a partir do momento que isso é conceituado. E o assédio sexual, ele foi conceituado há pouco tempo. Então, aí é que as pessoas começaram a se dar conta que aqueles gestos que aconteciam no ambiente de trabalho e que a mulher se via pressionada, muitas vezes, a aceitar determinados convites. Ela estava ali para trabalhar, mas sempre tinha os homens sempre enxergavam, né, que na verdade ela estava ali num ambiente público e poderia ser objetificada. Então é isso tudo que a gente combate e luta hoje para que tenha uma mudança. E esses crimes sexuais, né, no ambiente de trabalho são complicados, porque as próprias empresas têm um pouco de receio em expor esses casos, em tornar públicos e apurar a fundo sobre isso, né? Então, não é raro da mulher sair do trabalho, procurar outro lugar e levar para ela esse trauma e tentar se curar sozinha. Mas eu não sei se respondi a pergunta exatamente. Eu acho interessante, de novo, é importante a gente falar sobre isso, e muitas vezes a própria, não vou chamar de vítima, mas a mulher é julgada pelo seu comportamento, então como se fosse culpa da mulher. De novo, ela se arrumou, ela sorriu, ela foi simpática, e tem muito assédio, cantada disfarçada de assédio, né? Então, isso, como foi normalizado ao longo dos tempos, é impressionante. Hoje, não. E se a gente recebe, delegada, uma cantada dessas no ambiente de trabalho, qual que deveria ser a nossa postura? Qual que deveria ser a nossa resposta? Então, é bem importante dizer que, assim, uma cantada, ela não é o crime, porque a mulher pode consentir com ela, né? São duas pessoas adultas e os relacionamentos, eles acontecem também em ambiente de trabalho. Então, ela pode receber um convite, uma cantada, e ela pode estar disposta a aceitar, achar que ela quer, né? Também é consensual. O que não é correto por exemplo, colocar um convite e atrelar uma promoção, né? Isso não pode. Isso é crime. Ela vai estar sendo pressionada, constrangida, né, a uma determinada a sair com o chefe, né, ou com um colega de trabalho para conseguir essa promoção. Então você, quem sabe, vamos jantar, vamos para um lugar mais sossegado. Outras condutas também são consideradas assédio e nem sempre são propostas ou convites. Por exemplo, já aconteceu de pedir para a mulher levar documentos em casa. O chefe pediu para ela levar documentos em casa e ele recebe ela de cueca, por exemplo, né? Ela vai ficar constrangida, não é uma coisa que ela estava esperando. Essa conduta dele, esse ato, esse gesto,
já é considerado, sim, um assédio, porque é uma violência, né, contra ela. Então, tem várias condutas ali que podem ser definidas como assédio, mas a cantada em si, não. A gente fala muito sobre a sororidade e o companheirismo, a parceria de colegas no ambiente de trabalho, né? Os colegas muitas vezes enxergam, só que na hora de testemunhar, muitos acabam não fazendo, né? Então, o que a gente orienta na delegacia é que, se isso está acontecendo, para que tenha provas, muitas vezes as propostas são feitas por WhatsApp, por mensagens, por e-mails, então, guardar esse tipo de conversa, anotar as investidas, os dias, horários que recebeu essas investidas, né? Se teve alguma consequência, se a partir das negativas, né, que a mulher acaba negando, se isso teve alguma consequência no trabalho dela, se ela parou de receber projetos, parou de receber serviço, se ela começou a ser deixada de lado, isolada, depois das negativas que ela fez. Então, é toda uma sequência de coisas que ela pode trazer para depois provar que ela foi vítima de assédio. E geralmente, o assédio sexual, ele sempre vem acompanhado também do assédio moral. É difícil não ter, quando tem episódios de assédio sexual, ele geralmente também vem acompanhado de assédio moral. Então, o contrário nem sempre, né? Mas o assédio sexual quase sempre vem acompanhado também de assédio moral. Entendi. Nossa, uma aula aqui, né? A gente tô aprendendo um monte. A gente quis trazer esse assunto também, Eliane, por conta do ambiente, né? Tanto eu quanto a Juliana, a gente trabalha com educação, a Fernanda trabalha com extensão rural, e a gente conhece muitos casos, né, de mulheres que sofreram assédio moral, assédio sexual no trabalho, que desistiram de seus trabalhos por não se sentirem seguras, né? Então, a gente queria trazer luz para esse tema, até porque a aquicultura, assim como muitas outras atividades, ainda é uma atividade majoritariamente masculina. Acho que a própria polícia, né? O ambiente que você trabalha também é assim, né? E aí o que a gente quer justamente é trazer informação para essas mulheres, para elas se sentirem seguras, né? E então, a gente acaba... desculpa te cortar, mas é assim, nesses ambientes, né, que tem, eles são eminentemente masculinos e a gente acaba se inserindo. Você vê aqui em Santa Catarina, nós somos só 17% de mulheres delegadas trabalhando, né? Então, são pouquíssimas. E para se impor, a gente acaba, muitas vezes, até demonstrando uma postura mais masculinizada, e não precisa, né? Nós somos mulheres, a gente pode usar o nosso batom vermelho, usar a roupa que a gente quiser. Eu até, quando eu fui falar sobre o assédio sexual, fazer essa palestra, eu fui com o vestido vermelho. Eu falei, eu vou com o vestido vermelho, que eu quero fazer essa provocação aqui, porque isso não tira a autoridade de ninguém, né? A forma como você se veste, o teu trabalho não pode ser medido, né? Pautado, medido, né? pela roupa que você usa, né? Então, isso não dá o direito, né, a ninguém, óbvio, de te assediar de uma forma que você não queira, né, pela roupa que você está usando. Então, é isso que a gente procura falar hoje, que eu acho que o contrário é muito difícil, né? Pode acontecer também, né, de uma mulher assediar homem, acontece, mas a maioria dos casos tem razão de gênero e são as mulheres as vítimas. É muito interessante aqui, só cortando um pouquinho, não, vai lá, de momento aqui de fala, de compartilhar, porque no momento que a gente escuta, né, você descrevendo com tanta propriedade todos os tipos de violência, de assédio, pela tua profissão, pela tua experiência, eu comecei a olhar para mim, para situações que eu já vivi, comecei a elencar aqui os tipos de violência que eu já vivi em relacionamentos. Então, já vivi violência física, psicológica, moral, patrimonial,
No trabalho, já vivi assédio moral e assédio sexual. E são muitas vezes coisas e situações que as mulheres acabam não falando porque é uma exposição, né? Você está colocando ali a tua intimidade, a prova e a amostra de todo mundo, mas como é importante esses momentos de troca e de fala, para que muitas das mulheres, das meninas que vão nos assistir, estão nos assistindo, se enxerguem nessas falas. Porque a partir do momento que a gente tem essa definição, que a gente vê exemplos de pessoas, gente como a gente, passando pelas mesmas situações, a gente consegue nomear. E quando a gente nomeia, é muito mais fácil da gente compartilhar, né? Para justamente, hoje a gente estava conversando sobre isso, eu, a Kátia e a Fernanda, sobre a normalização de muitos comportamentos que não são normais. E a gente só quebra esse paradigma a partir do momento que a gente fala, não é, delegada? Com certeza, é o que eu falo, assim, a gente precisa falar, discutir, quanto mais puder difundir as informações, porque aí é que a gente começa a identificar, opa, essa situação aqui que eu estou vivendo é violência. E nós já recebemos várias mulheres aqui na delegacia que chegam aqui só no momento em que elas são vítimas de violência física e que, fazendo aqui um histórico do relacionamento, aí elas trazem, não, mas já há muito tempo que ele que controla a senha, ele tem a senha do meu celular, ele controla por onde eu vou, não, as minhas amigas, as que eu tinha antes do casamento, eu já não tenho mais, hoje o meu círculo é só os amigos dele. Então, você começa a identificar, né, que isso já vem há muito tempo acontecendo. E, realmente, ainda tem subnotificação. Hoje, quando se fala que os números aumentaram muito, eu acredito que aumentaram as denúncias. Eu tenho certeza disso. Que o que aumentou foi as denúncias. Cada vez mais as mulheres percebem que são vítimas e denunciam. Mas ainda tem muita subnotificação. Para você ter uma ideia, praticamente 70% dos casos de feminicídio, eles não têm registro anterior de violências, né? Nenhum tipo, nem de ameaça, nada. Mas essas mulheres, elas eram vítimas, porque depois, quando se faz o inquérito policial, quando a gente vai apurar o círculo, né, os amigos, parentes daquela vítima, eles contam, ela já sofria, ela reclamava, tal, mas não tinha registro, acaba não tendo registro. Então, não teve nenhuma oportunidade de ser orientada, não teve oportunidade, aquele agressor nunca foi chamado, né, para responder, para falar, para tentar ser encaminhado para alguma terapia, né, aquele casal, para a gente tentar fazer alguma coisa para evitar essa violência extrema que é o feminicídio. É forte, né? É forte. Eu admiro, vamos dizer assim, as pessoas que trabalham nessa posição, né? Lidando com essas questões que são tão delicadas que, para a maioria de nós, a gente às vezes prefere nem saber, vamos dizer assim, de tamanho sofrimento que isso causa, né? E isso eu estou falando assim, né? Pensando aqui, já fico emocionada com a situação. Que direitos, Eliane, as mulheres têm, né, no local de trabalho e que medidas elas podem tomar para garantir que esse ambiente de trabalho seja seguro para elas? Ela está em dúvida, então ela deve procurar a delegacia, existe cartilha, existe site. Vamos pensar assim, uma mulher está indo, puxa, estou ouvindo aqui elas falando e eu acho que isso está acontecendo comigo. Onde eu me informo mais sobre isso? Sim, ela pode procurar a delegacia, ela vai ser orientada ali de como ela pode fazer um boletim de ocorrência, como ela pode noticiar esse crime, ou como ela pode tentar reunir provas, se esse for o caso, né? A própria Justiça do Trabalho também, nos processos, muitas vezes de demissão,
eles também apuram essa questão do assédio sexual, né? O assédio sexual ele tem um conceito um pouco mais amplo quando é na Justiça do Trabalho. Já na Justiça Penal, ele tem um conceito um pouco mais restrito, né, para se encaixar naquela conduta. Mas essas duas, tanto na esfera trabalhista como na esfera penal, o assédio sexual ele tem consequências, né, para quem pratica esse assédio. Então, tudo isso ela pode buscar essas orientações. Hoje tem o próprio 180, que é o Disque Direitos Humanos, que ela pode fazer essa denúncia por meio desse canal ou até receber orientações por ali também. Né? Isso é muito legal. Uhum. Tem esse 180 que é bem interessante. E tudo que chega no 180, eles distribuem. Se é um relato de um crime, eles vão distribuir para a delegacia que é competente, né, da área ali onde aconteceu esse fato. E uma das coisas que eu sempre falo também é as empresas. As empresas, hoje, elas precisam ter um canal, empresas ou instituições, né, sejam privadas, públicas, elas têm que ter um canal, elas precisam contar com um setor ou um protocolo para acolhimento e atendimento desse tipo de caso. Porque eu falava muito assim que quando a gente fala em assédio, crimes no ambiente de trabalho, é muito fácil de se falar dos casos abstratos. Vamos lá, faz uma palestra ou uma videoconferência para a empresa, para os funcionários e falar sobre o assédio. É muito fácil isso, porque todos concordam que é errado, todos sabem o que não pode fazer, mas quando passa para a parte concreta e prática, daí é diferente. Sabe? O que a minha empresa tem para me oferecer se eu sou uma vítima de violência no ambiente de trabalho? Tem uma cartilha? Tem um setor onde eu possa procurar? Ela tem um setor de psicologia que vai me acolher, né? Que vai me dar um apoio nesse momento? O que ela oferece também para os homens, para que eles entendam o que não pode fazer? Né? A partir do momento que aquela mulher diz não, ou que ela não está sendo, não está recebendo de forma consensual aquelas gracinhas, né? Para que ele pare. Piadinhas. Eu tenho um grupo de WhatsApp da empresa e aí alguém manda um vídeo pornográfico. Né? Isso não é normal, né? Quem disse que eu quero receber um vídeo pornográfico naquele grupo, né? Então, são todas essas coisas que entendo que as instituições precisam se envolver, sabe? Precisam formar ali dentro algum setor, algum grupo que consiga trabalhar essas questões internamente e que possa dar os encaminhamentos para essas questões. Sim, perfeito. Muito bom. Só de saber que tem um canal, né? Isso pode partir, né, dos próprios funcionários, né? A cobrança, né, dos gestores, né? Cobrança, olha, vamos fazer um núcleo aqui para atendimento desse tipo de situação. Daí esse núcleo pode buscar informações e montar uma cartilha que seja adequada àquela empresa. Isso é interessante, é uma ação bem positiva, assim, que algumas empresas já estão fazendo agora. A gente vê muito isso nas grandes empresas, né, Eliane? Setores, até comissões, né, responsáveis por isso. Na universidade, a gente vê um movimento, né, nesse sentido, porque as novas gerações são muito mais antenadas, elas são articuladas, elas falam, né, elas têm conhecimento dos seus direitos, mas eu ainda acho bem incipiente. Eu acho que a gente tem ainda um longo caminho pela frente de conscientização, principalmente com as pessoas mais velhas.
Eu já participei de algumas reuniões internas, onde nós notamos alguns comportamentos que você vê que não é tanto por maldade, é aquela coisa do costume, já está ali enraizado culturalmente, a pessoa, né, é de uma outra geração, então até para estar nivelando todo mundo, porque a gente, principalmente na universidade, né, e também nas grandes empresas, sempre tem o trainee, tem o estagiário, né, tem o sênior, né, a gente vai ter ali várias faixas etárias, várias gerações, né, tendo que conviver, né, e isso tem que ser de forma harmônica, de forma respeitosa, né, então eu acho um pouco delicado a gente conseguir padronizar e nivelar tudo isso, mas é do nosso conhecimento também que a gente tem campanhas de conscientização, né, em relação à violência contra a mulher. Em agosto, temos o Agosto Lilás, né, que são campanhas que são feitas com esse propósito. Eu queria que você explicasse para a gente como que isso é conduzido, né, se o pessoal tiver interesse de estar trazendo algum trabalho mais específico para dentro das empresas, né, se vocês fazem esse link, esse trabalho até de extensão, como que funciona isso? Sim, o Agosto Lilás é um mês bem intenso aqui para a gente, né, para nós, porque eu acredito, assim, que o nosso trabalho, ele vai... Se eu ficar só aqui dentro da minha sala, fazendo inquérito e fazendo esse meu trabalho, que é o que está lá no Código de Processo Penal, eu vou ficar enxugando o gelo. Então, eu gosto dessa aproximação com a comunidade, eu gosto de conversar com empresas, com escolas, e o Agosto Lilás é um mês muito intenso, porque tem muitos eventos, todos os convites que eu recebo, eu procuro me fazer presente. Então, esse ano, a gente focou muito em escolas, ensino médio, ensino fundamental, e é muito interessante porque o ano passado nós tivemos aqui casos gravíssimos mesmo, assim, envolvendo adolescentes. E nós conversávamos aqui, né, com os policiais aqui da delegacia, que foi até surpresa para nós, porque a gente acreditava que essas jovens, né, já estivessem mais empoderadas, mais informadas, e não foi o que nós vimos. Nós vimos, assim, aquela repetição da violência, né, que acontece com as mães e com as mulheres um pouco, né, já de 30 e poucos anos, que é o nosso maior público aqui, e aconteceu com adolescentes, assim, 15, 16 anos, casos bem graves. Então, nós focamos esse ano nas escolas. A gente faz esse trabalho, sim. Nós procuramos montar aqui a agenda de acordo com os convites. Então, a gente vai se adequando ao que a empresa ou a escola quer, né? É para conversar com os professores, aí a gente vai usar essa linguagem, né? Para falar com os professores. Se for para falar com adolescentes, nós vamos conversar com eles. E eu aposto todas as minhas fichas nisso, sabe? Na educação. Eu falava muito com os jovens esse ano, na campanha Agosto Lilás, que nenhum daqueles adolescentes que estava ali, nenhum menino quer ser um agressor, né? O futuro, ele não quer ser um agressor no futuro, responder a um processo por violência doméstica. E nenhuma daquelas meninas, daquelas jovens ali, adolescentes, nenhuma delas quer ser vítima. Então, o que eles podem fazer para transformar o futuro? Para que os números não sejam tão assustadores como são hoje? O que eles podem fazer? Acredito que que o segredo está no comportamento, é entender que a mulher não é um objeto. Eu usei o exemplo, vocês lembram daquele caso que foi muito comentado, de uma moça que foi numa festa, ingeriu bebida alcoólica e um amigo chamou um Uber e o Uber levou ela para casa. Uhum. E ela estava, né, alcoolizada, e ele acabou tirando ela do carro e deixou ela na frente de casa, e ela dormiu
e ficou ali jogada na frente de casa. E passou um criminoso ali, passou um homem, viu aquela mulher ali e colocou lá nas costas, assim, com um saco de batata, né? E andou uns 400 metros até um lugar ermo e praticou, assim, violências sexuais, né, contra ela, desacordada, né, da forma como ela estava ali. E aí eu falava, será que se fosse um homem ali caído, ele teria o corpo dele violado? Eu acredito que não. Eu acredito que no máximo iam furtar uma carteira, furtar o celular, sabe? Mas por que ao ver uma mulher ali, né, passou um homem e teve esse ímpeto horrível, né, de levá-la para um lugar e violentá-la? Então, é isso que eu procuro falar, assim, essa diferença, né? Por que a mulher sofre essas violências? E eu perguntava também, quem tem medo aqui de sair à noite, de atravessar a cidade de um lado ao outro, caminhando à noite? Quem tem medo? Daí todas as meninas levantavam a mão. Então, assim, ó, eu procuro falar isso para que as pessoas entendam essa diferença e por que se fala em violência de gênero, né? Porque os meninos, no início da conversa, eles não entendiam. Ah, mas é tudo igual. Não é igual, porque os homens, os meninos, eles não sofrem o mesmo tipo de violência que a mulher. Eles não sofrem violência pelo fato de serem homens. Eles sofrem violência por outros motivos, né? Mas não por serem homens. E a mulher sofre violência pelo fato de ser mulher. Então, por isso tem o Agosto Lilás. Por isso temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei, é considerada a terceira melhor lei do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. E é incrível, porque mesmo ela já tendo 17 anos, nós ainda ocupamos a 5ª posição, né, de país com mais violência contra a mulher. Então, é uma luta, tentar passar informação, tentar fazer com que as pessoas entendam que sim, que é uma violência que tem origem no gênero e que nós precisamos mudar a forma como a gente educa as nossas crianças e que é isso que vai fazer no futuro com que os números diminuam. Mais nada, não é lei, não vai ser prisão, não é. O que vai mudar é a educação das nossas crianças. Você falando em educação me lembrou um fato muito interessante que eu tive a oportunidade de presentear agora no final de semana. Eu estava com uma amiga que tem 2 filhos, um menino, uma menina, um menino mais velho e a menina mais novinha. E eles estavam brigando, né? Irmãos, crianças, né? E o irmão queria obrigar a irmã mais nova a fazer uma coisa que ela não queria. E a mãe, muito sabiamente, no mesmo momento, ela interrompeu e falou: filho, que parte que você entendeu que ela não quer fazer isso? Da mesma forma que você tem que tratar a tua irmã com respeito, respeitando a vontade dela, você tem que tratar todas as suas coleguinhas na escola. Porque nós temos que dar a liberdade de respeitar a opinião do outro, principalmente se for uma menina, se for uma mulher. Então, você estava falando dessa importância da educação, me veio que eu fiquei encantada, eu achei encantadora a forma como ela abordou, não só na relação entre irmãos, mas isso ele vai levar nas relações dele, né, da escola, né, com os colegas, e como faz diferença ter esse olhar e essa chamada em casa. E muitas dessas crianças não têm essa atmosfera, né, saudável, né, de conscientização, de educação. Sim, desde pequeno, né? Desde pequeno. Exatamente. Para mim, é isso que vai trazer a diferença no futuro. Que a Lei Maria da Penha ela foi criada para ser uma lei temporária, né? Temporária até que a violência diminuísse e não precisasse mais de uma legislação protetiva especial para mulheres. Né? Mas, pelos estudos que se fazem aí, vai levar muito tempo. Olha só. Que a gente não precise mais da lei, né?
E não é difícil de se ver, assim, mulheres que são contra a Lei Maria da Penha, porque elas não conseguem entender essa vulnerabilidade. Muitas mulheres não conseguem enxergar porque elas não são vítimas mesmo, né? Elas são pessoas que não têm nenhuma vulnerabilidade. Um dia eu falava com uma juíza aqui de perto e ela disse que no início ela era contra, ela não era contra, ela não entendia porque ela torcia o nariz. E quando ela começou a estudar um pouco mais, estudar a origem, né, da violência contra a mulher, aí ela entendeu, porque ela falou assim, ó, que como ela não sofria essa violência, ela era uma juíza, branca, uma pessoa, né, com todos os acessos, e que para ela o não dela era não, sempre foi, né? Então ela nunca precisou submeter a nada. E ela não entendia. Depois é que ela começou a estudar e trabalhar, né, com os grupos mais vulneráveis, é que ela conseguiu perceber, né, a importância da Lei Maria da Penha, né, e como ela atende bem aos grupos que mais precisam dela, né, os grupos mais vulneráveis. Que bom, que bom. Tanto a Kati quanto a Ju, elas estão em ambiente acadêmico. Eu estou na área rural, trabalho com extensão rural. E a minha pergunta para ti, delegada, é que a gente acaba muitas vezes, durante as visitas técnicas na nossa rotina, a gente consegue identificar algumas fragilidades. Caso a gente consiga enxergar algum tipo de fragilidade nesse sentido da violência doméstica, qual que seria os nossos passos, o que nós deveríamos orientar essa mulher? Sim, falar para ela, tentar convencê-la, né, a fazer, se ela está sofrendo violência, fazer um registro, procurar órgãos de acolhimento que possam atendê-la. Muitas vezes elas pensam que se elas forem fazer um registro, eu não quero que ele seja preso, mas é muito difícil que chegue nesse ponto, né? Mas, como eu falo assim, quando você tem um problema, se você joga ele na gaveta, vai ser muito difícil de você resolver. Mas se você trouxer ele, colocar ele na mesa e falar sobre ele, aí as soluções vão aparecer. Então, esse casal, né, que está passando por essa situação, eles precisam de alguma forma tratar essa relação abusiva que eles estão vivendo. Então, ninguém gosta. Quem que gosta de viver uma violência? Quem que gosta de brigar, né? Eles falam, briga, uma coisa que vocês falaram no início ali, que briga é comum, briga de casal é comum. Que tipo de briga de casal que é comum, né? Divergir ideias, isso é comum. Mas nenhum outro tipo de xingamento, ofensa, acusações, principalmente violência física, isso não é normal, né? Nunca vai ser normal isso. Eu não entendo isso normal. Qual é o casal que briga assim, né? Que vai ser normal. Então, orientar para que procure ajuda, que busque ajuda. Alguns tipos de violência, eles dependem que a mulher queira, né, registrar, que ela queira dar prosseguimento. Por exemplo, quando é um crime de ameaça ou só uma injúria, eu não posso, se a mulher não quiser levar adiante a apuração, eu não posso fazer nada. Mas se for uma lesão corporal, por exemplo, daí independe da vontade dela. Então, se você perceber que tem casos de lesão corporal, pode você mesmo fazer a denúncia, não precisa nem aparecer, pode fazer a denúncia por meio ali do Disque 100, que é uma denúncia que pode ser anônima, e ao levar isso, a pessoa que leva isso para as autoridades, ela está, de alguma forma, oferecendo um caminho para essa mulher, né? Que ela possa contar com uma ajuda. Aqui, por exemplo, aqui na delegacia, a gente tem, hoje, conta com uma sala da OAB, que oferece atendimento jurídico. Tem mulheres que não querem
levar adiante um procedimento criminal, mas elas querem a separação, né? Daí a gente tem esse atendimento jurídico, que é uma parceria, que elas podem daí conseguir, então, né, a separação, pensão alimentícia. Outras precisam só de um encaminhamento para um órgão de assistência social. Então, acho que todas essas questões precisam ser vistas, né? Por que a mulher não procura ajuda? Ela tem medo? O que leva ela a tentar segurar sozinha esse problema, né? A partir do momento que você identifica isso, eu acho que conversar, acolher, não julgar, jamais julgar, né? Eu não quero, eu estou sofrendo isso, mas eu não quero registrar. Então, não julgar, né? Só tentar fazer com que ela enxergue que tem um caminho melhor do que continuar vivendo essa violência. Então, tomar uma atitude, e que para isso ela precisa de uma ajuda, precisa desse apoio, seja de família, de amigos, seja de órgãos, né, especializados que vão ajudá-la a levar isso adiante e a tentar que não aconteça mais. Muito legal. Eliane, antes da gente encerrar, né, acho que a gente já falou várias coisas aqui, mas pensando assim na tua experiência profissional e todas as histórias que você acaba tendo que lidar, né, processos, né, dando encaminhamentos, que conselho você daria para a nossa mulher jovem, vamos dizer assim, né? Claro, as mais velhas acho que também podem se apropriar desse conselho, mas principalmente as mulheres jovens que estão entrando no mercado de trabalho e querem ficar atentas ao menor sinal de todos esses tipos de violência que a gente conversou aqui. Né? Que conselhos, como delegado experiente que você é nesse caso, você daria para essa mulher? O que ela tem que fazer? Que ela não se deixe levar, né, por questões emocionais, que muitas vezes ela acaba presa. A gente fala assim, Kátia, assim, eu vou só fugir um pouquinho de novo para falar que a gente fala assim, antigamente as mulheres ficavam presas a relacionamentos abusivos, principalmente por questão financeira. Sim. Hoje isso ainda existe, mas a gente percebe que as mulheres trabalham, ganham seu dinheiro, muitas vezes são elas mesmas que mantêm a casa, mas que a dependência afetiva e emocional hoje é muito grande, né? E isso talvez seja hoje um dos maiores fatores, assim, que faz com que a mulher permaneça naquele relacionamento, filhos também, né? Então, o conselho que eu dou é que ela saiba que ela é uma pessoa, que ela é um ser, né, individual, que o relacionamento não vai defini-la, que ela precisa ser feliz dentro desse relacionamento. E se ela não for, que ela deixe de lado e siga sozinha até que ela encontre alguém, né, que vá trazer um relacionamento saudável e feliz, ou que siga sozinha, né, mas que não vale a pena levar adiante uma situação que a deixe infeliz, que não um relacionamento, um casamento é uma parceria, né, é uma parceria que deve levar em conta as individualidades. Então, para que eu vou ficar num relacionamento que não me faz bem, que me deixa triste, que eu sofro violências, né, que me ofende? Então, que leve em conta que ela é um ser individual, que está trabalhando, que estudando, se informando, e que ela não precisa permanecer num relacionamento que não faz bem, que ela consegue sair, que ela precisa que qualquer mesmo com a tristeza daquele relacionamento terminado, ela vive essa tristeza e a vida dela continua. É melhor do que ela permanecer numa situação ali que não vai ter um futuro, não vai trazer uma vida saudável para ela.
E ainda pior, né? Muitas vezes pode terminar de forma bem trágica. Bem trágica. É bem Mas isso. isso que é o complicado, né, meninas e Eliane? Eu acho e eu vejo muito isso. Quando a pessoa está nessa situação, principalmente de relacionamento, né, de casal abusivo, ela nunca acha ou pensa que a pessoa pode chegar nos finalmente. A gente vê isso muito nos casos, né, noticiados pela TV, né, dos crimes. Então, sempre é com o outro, comigo não. Então, acho que falta um pouquinho disso de intuição, de malícia, de autocuidado. E se a pessoa tem esse destempero, tem esse comportamento, isso muitas vezes está enraizado em tantas coisas dentro da nossa sociedade, machismo, patriarcado, né? E isso muitas vezes é difícil da mulher interiorizar, ter noção daquele perigo e então se proteger, né? Sempre se esperar acontecer algo para daí tomar uma posição, uma postura. Então, todas nós temos que estar em constante alerta em relação a isso, a violência no ambiente familiar, de trabalho, de relacionamento casal, amoroso, com amigos, que isso também acontece, relacionamentos tóxicos, né, em amizade. Outro dia eu estava ouvindo um podcast muito interessante e relatando justamente isso, da toxicidade, da violência em relacionamentos que não são de casal, né? São familiares e de amizade. Então, eu acho que são indagações, são pensamentos que a gente tem que levar para o nosso dia a dia em todas as instâncias. Então, foi extremamente valioso as suas colocações, porque minha cabeça não parou um minuto, eu não sei vocês, meninas, mas a minha, avaliando tudo, né? E muito proveitoso a gente ter esse olhar para dentro e olhar para todas as nossas relações. Isso mesmo. E essa questão de ficar atenta, tem uso de droga, uso de álcool, isso muitas vezes potencializa, né, também a violência que já está ali naquela relação. Então, são coisas que a mulher deve ficar atenta. Eu vi isso que você falou, é bem comum, muitas vezes a mulher não acredita que isso vai acontecer com ela. Algumas vezes, a gente aqui, quando recebe alguns casos, a gente percebe, opa, esse caso é grave. E a gente percebe sinais, né, que ela corre grande risco. E muitas vezes ela não percebe. Então, quando isso chega para a gente consegue agir. Mas poucas mulheres já têm essa noção de que aliás, assim, as mulheres que eu percebi que tiveram essa noção de que realmente corriam risco eram algumas que já tinham passado por situações graves. Né? Olha só. Vai naquela fala, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Às vezes é preciso alguém, né? Hoje, fora, né? Hoje isso caiu totalmente, né? Mas, engraçado porque se você falar isso, eu falava na escola, né? Nas palestras. Como é que é aquela frase? Briga de marido e mulher. Eles sabiam. Não se mete a colher. Aí uns diziam, se mete a colher. Hoje não tem mais. Tanto como eu falei ali, em caso de lesão corporal, por exemplo, a ação é pública incondicionada. Ou seja, independe da vontade da mulher. A gente vai instaurar um inquérito de qualquer jeito, mesmo que ela não queira. Então, assim, o Estado finalmente, né, entendeu que ele deve interferir, que não é uma relação que vai ficar trancada lá dentro de casa, não. Hoje, essa violência, né, doméstica contra a mulher, antigamente era assim, o problema é do casal, deixa eles se resolvam. Hoje não, hoje o Estado interfere. O Estado interfere porque essa violência contra a mulher ela acaba tendo uma consequência para toda a sociedade, né, para os filhos, para todo aquele ambiente social, né, como um todo. Imagina, a gente, todo mundo, quando acontece um feminicídio, todo mundo se choca. A sociedade inteira se choca e cobra providências, é uma coisa que causa muita comoção. E eu sempre falo assim, nossa, qualquer tipo de violência deveria causar, né? Não só essa extrema, porque... E antes, né? Essa mulher já passava por violência, será que ninguém viu?
E então deveria chocar, né? Qualquer tipo de violência deveria chocar tanto quanto quando chega nesse estágio aí mais grave. Mas até o termo feminicídio é algo contemporâneo, né? É novo. 2015, né? isso mesmo. Que acabou dando corpo, dando nome, dando rótulo para esse tipo de problema, e acabou chamando mais atenção. Exato. Eu acho muito importante, porque ele antigamente se diluía como homicídio. Exato, é isso que eu falo. Quando você dá nome e conceitua e fala sobre, aquela conduta passa a ser conhecida, né? Esses exemplos de bullying. O que é bullying? Né? Antigamente não era nada. Hoje todo mundo fala sobre bullying, sabe o que é bullying e tem campanhas, né, de enfrentamento, de combate. Feminicídio, da mesma forma, né? O próprio assédio sexual, como eu falei. Então, a partir do momento que a gente dá nome, fala sobre, discute, isso ajuda muito no enfrentamento. E, Eliane, não está no nosso script, mas eu estou muito curiosa para perguntar uma coisa que me veio aqui. Até porque eu tenho, né, o Lucas, que tu conheceu ele, né, meu filho mais velho, e a gente estava conversando na hora do almoço sobre isso, sobre a entrevista aqui, né, e a gente ia gravar agora e tal, e veio essa curiosidade, né? Quantos você percebe que há, vamos dizer assim, homens mais conscientes ao longo da tua trajetória profissional? Será que a gente pode ter essa esperança, vamos dizer assim, que os homens também estão ficando mais conscientes? Porque eu acho que empoderar as mulheres é o nosso papel aqui, mas a gente também quer empoderar os homens, vamos dizer assim, né? E que a gente tenha homens esclarecidos desse comportamento, né? Desse olhar, para que eles não aprendam mais que a mulher é um objeto que está ao prazer deles, né? Como é que você percebe isso lidando diariamente com essas questões, né? Muito boa essa pergunta, muito bom falar sobre isso, porque esse ano, quando a gente fez aquele trabalho nos colégios, a gente falou com muitos meninos, né? E eles eram a metade da turma. E porque geralmente nos outros anos a gente costuma falar só para mulheres. E a gente falava que hoje, eu falava com a Márcia, que é uma policial da delegacia, que também faz bastante palestra. Ela é doutora e especialista em violência contra a mulher. E a gente falava assim, a gente quer falar para homens. A gente precisa falar para os homens. Eu percebo, sim, que tem homens hoje muito conscientes, inclusive mais do que muitas mulheres. Eu acho que essa também é uma missão nossa. O meu marido mesmo, ele fala que ele era ignorante em todas essas causas e que ele está aprendendo comigo e ele busca aprender e que ele... hoje o discurso dele, né, é outro. Se ele vê num grupo de homens falando de uma mulher de forma pejorativa, ele chama atenção, e é isso que a gente procura falar, né? Não deixe, né, aquele seu amigo, aquele grupinho de amigos objetificar uma mulher, né? Chama atenção ali no grupinho mesmo. Antigamente essa gurizada costumava sair com as meninas, né, depois que ela bebesse. Então são coisas que a gente precisa ensinar, né? Se a amiga bebeu, né, cuida dela, leva para casa. Acho que todos têm irmãs, têm mãe, muitos vão ter filhas, então tem que se colocar nessa posição, né, de empatia, de se colocar no lugar do outro. O que eu gostaria que fizesse com a minha irmã? O que eu gostaria que fizesse com a minha filha? Como é que eu quero agir? Né? Né, nunca se colocar na posição de... Ninguém quer ser um agressor. Quem quer ser? Né? Então, eu vejo, sim, que muitos homens hoje já estão mais antenados, já estão informados. Eu vejo que a violência de gênero, ela acaba, de alguma forma, atingindo também os homens. Porque, ao mesmo tempo que objetifica a mulher, coloca um homem numa posição de que ele precisa ser o poderoso, ele precisa ser o mantenedor.
Ele não pode chorar. Ele tem que ficar... Se uma menina dá em cima do menino, por exemplo, e ele não quer, ele diz não. E daí aí os coleguinhas vão falar que não é homem e tal, sabe? Então, assim, ó, eu acho que o homem também sofre com essa posição, né, já que veio lá do patriarcado, assim, de que o homem tem que ser poderoso, o homem tem que ser macho, né? Então, não é só a mulher que sofre, o homem também sofre. E aqueles que percebem isso já começaram também a mudar suas condutas. E que bom, né? Tomara que isso se dissemine. Que bom. Um outro ponto, meninas, que também não está no nosso script, a mente agora, a gente não respeita roteiro, viu, Eliane? Que bom. As coisas vão surgindo. Assim é melhor. Em relação a políticas públicas, né? Você falou muito sobre a Lei Maria da Penha. Com certeza essa lei nasceu porque houve uma demanda, né? A partir do momento que se é denunciado, que se tem dados, se fala sobre isso, ele vira ou pode virar um projeto ou uma ação, né, pública. E veio à mente um fato que aconteceu comigo no meu bairro. Eu passei por um problema de importunação sexual, já tinha passado por vários, tá? E eu decidi denunciar. Eu fiz um boletim de ocorrência, claro que eu não conheço a pessoa, né? Coloquei nas redes sociais, coloquei no meu grupo do prédio, do bairro, e fui, assim, muito criticada por algumas pessoas próximas que eu estava me expondo, que onde já se viu eu contar detalhadamente o que havia acontecido. E o que aconteceu? Dentro lá no meu bairro tinha uma pessoa que era policial, ele acionou a parte de segurança e começaram a se fazer rondas naqueles horários ali no meu bairro, porque a gente estava caminhando, era 7 horas da manhã. Tá? Então, nisso surgiu uma demanda de uma reclamação e houve uma ação do poder público. E as pessoas, muitas vezes, se sentem constrangidos, porque é vexatório, é uma coisa vergonhosa você relatar, né, principalmente se é de cunho sexual para a mulher, porque fica aquela coisa, mas que roupa você estava? Isso é o horário, né, de estar na rua. Então, gera esse tipo de comentário extremamente machista, né? E as pessoas muitas vezes se calam. Eu tive esse exemplo aqui no meu mundo, no meu nicho, de uma reclamação virar uma política pública local para aquele bairro resolver aquele problema. Sempre que eu caminho esse horário, eu vejo ronda policial passando por ali, desde então. Então, eu gostaria que você até fizesse um alerta, ou fizesse algum comentário, ou opinasse sobre a importância da gente literalmente colocar a boca no trombone, né? Porque tem boca vai a Roma, né? Se a gente não relatar problemas, né, infortúnios ou situações que precisam ser melhoradas, a gente não vai ter um respaldo do poder público, por exemplo, nesse sentido. Queria saber qual é a tua visão em relação a isso. Nossa, ótimo. Realmente, a Lei Maria da Penha ela veio, né, depois de vários movimentos feministas. Teve o caso da Maria da Penha, que deu nome à lei, mas é óbvio que não foi somente por isso, por um caso, né, da Maria da Penha. Já tinha um movimento forte, né, que colaborou com essa lei. Depois do caso da Leila Diniz, né, que se tornou bem famoso, que o autor, né, do homicídio dela, na época, que ainda não tinha feminicídio, ele pegou 2 anos, então teve um movimento muito grande ali de mulheres cobrando, né, que tivesse que a justiça desse outro encaminhamento. Na época ainda tinha, que foi quando o advogado trouxe aquela tese da legítima defesa da honra, que imagina, só agora, em 2023, que o tribunal proibiu que fosse usado, porque eu falo ainda assim, nossa, o primeiro júri que eu vi, a defesa usou essa técnica da legítima defesa da honra. Então, isso é muito importante, essa coragem, né, que você teve para expor. Uma das coisas que a gente fala, quando a gente fala assim,
que o que fazer quando se sofre violência? Denunciar. E quando a gente fala denunciar, não é só denunciar a polícia. Denunciar significa falar. Falar para uma amiga, falar para a mãe, falar para minha colega de trabalho, para quem eu quiser falar. Denunciar nesse sentido, não só levar na polícia, sabe? E o que você fez foi denunciar. Você denunciou, você falou. E essa atuação, ela trouxe, fez com que outras mulheres pudessem ser salvas, digamos assim, né? Pudesse prevenir que ele atacasse outras mulheres, que essa pessoa atacasse outras mulheres. Você foi generosa, né, em falar da tua situação, porque realmente, assim, as mulheres têm muito medo de falar sobre crimes sexuais, porque sempre, ainda existe essa situação de colocar a mulher como vítima, como culpada. Mas o que ela estava fazendo essa hora na rua? Ah, mas por que ela foi andar lá em tal local sozinha? Né? Por que andou sozinha? Ora, por que não? O homem pode, né? A mulher não. Então existe toda essa cobrança mesmo, esses preconceitos que a sociedade joga nas costas da mulher, e por isso ela tem medo de falar. E é muito importante isso que você fez. Você trouxe esse fato à tona, fez com que as pessoas se sentissem... aquela que tem já a função de agir, tu fez com que ela realmente agisse, né? E, ao mesmo tempo, trouxe esse desconforto. Eu acho importante trazer esse desconforto. Ele pode ser desconfortável para quem está falando, mas ele vai trazer um desconforto para toda aquele núcleo ali que está vivenciando a situação, né? Ah, isso não, meu bairro é ótimo, não acontece. A minha empresa é ótima, aqui não acontece nada. Mas esse desconforto que é trazido pela denúncia, ele muitas vezes é o pontapé ali para que tudo se resolva, se solucione, tanto com ações, né, das próprias vítimas que vão passar a se cuidar, como as políticas públicas, que muitas vezes que é o que a gente fala sempre aqui, que é o que precisamos, né, para realmente ter eficácia no enfrentamento às violências. Eu falo aqui de Joinville e eu fui dar uma lida, tem uma cartilha de enfrentamento à violência contra a mulher, muito interessante, e tem o termômetro da violência, né, que começa com sinais de atenção, que é o que você falava, fazer piadas ofensivas, culpar, ridicularizar, ofender, chantagear, humilhar, e vai até ameaçar com objetos, bater, machucar, que daí seria a que fala peça ajuda urgente. Achei muito interessante essa cartilha educativa de alguma forma. Meninas, vocês têm mais alguma pergunta? Alguma... Nossa, não vamos mais quebrar protocolo. Já quebramos todos, né, Kátia? Sim, mas muito obrigada pelo seu tempo, Eliane. Estou super satisfeita com o nosso momento aqui. Fico bem contente, assim, porque eu acho que sempre vai ter alguém precisando ouvir alguma coisa, né? E se informar ou passar para alguém, e eu gosto muito dessa parte, assim, de interagir, de conversar, e adorei a nossa conversa. Podemos, uma hora, tomar um café e conversar mais um pouco. Ai, que delícia, que delícia. A gente faz parte de um grupo que chama Mulheres Aquicultura BR, e já somos mais de 400 mulheres. Nossa. É isso, né, Fernanda? E aí está entre 450 já, eu acho. Uau, né? Então, está sendo muito gostoso perceber o quanto as mulheres, quantas mulheres trabalham com aquicultura, que a gente sabe que são bem mais do que 400, né? 400 Sim. E pouco. Mas também está sendo muito importante para nós essa união, essa comunhão de se encontrar e de falar sobre assuntos difíceis, de se conhecer, de conhecer cada uma das personalidades, né? Somos diferentes, somos plurais, mas o fato de estar num grupo, a gente percebe o quanto isso já trouxe muitas coisas positivas, assim, e o nosso desejo de estar com esse podcast também veio desse grupo, desses relatos que a gente
estava ouvindo no grupo. A Fernanda gerencia posso falar gerencia, né, Fernanda, que acaba caindo no teu e-mail, Sim. né? No meu colo. Um questionário sobre a atuação das mulheres na aquicultura, e ali tem diversas perguntas. Então, a motivação de estar conversando com você é por conta de alguns relatos que estão ali, que não são poucos, né? Então, a gente te agradece muito por você estar emprestando a sua voz, seu conhecimento à aquicultura, que ainda é uma área que a sociedade às vezes nem conhece tanto, né? Nem sabe que cultiva peixe, mas ainda não sabe o poder, o alcance que ela tem no âmbito nacional. Então, para a gente diversificar esse conhecimento é muito importante. Então, a sua representatividade aqui dentro da sua função, com certeza está permeando por lugares que a gente nem imagina, vamos dizer assim, vai estar sendo muito ouvida. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu acho interessante que esse assunto não é só para as mulheres da aquicultura. Eu fiquei pensando nas mulheres rurais e fiquei pensando nas mulheres pescadoras também. É verdade. Tá? Porque, né, aqui não estamos falando de aquicultura, estamos falando da questão de gênero, que é a nossa fragilidade enquanto mulher. A Kati lembrou muito bem do questionário. Eu me lembro que uma das perguntas era se você sentia algum tipo de preconceito no seu trabalho por ser mulher. 75% das meninas respondeu que sim. Nossa. E se você já tinha sofrido assédio sexual e moral em ambiente de trabalho, 50% tinha dito que sim. Mas cerca dessa porcentagem. Então, é bastante gente. E nos corredores de congressos, de eventos, muitas meninas vêm falar de assédio sexual e moral no ambiente de trabalho e pedem conselhos de como que eu lido com isso, o que eu falo, qual que é a minha postura. Então, também esse foi um dos motivos de trazê-la aqui. Obrigada por compartilhar e acho que colocar até mais luz para a gente mesmo entender que muitas vezes, como a Ju falou, a gente esteve em situações como essa, né, e às vezes a gente nem percebe. E muitas vezes a gente se sente culpada. Né? Isso, mas o que eu fiz? Eu não deixei claro, né? Muitas vezes eu lembro também de situações que eu passei que eu não, talvez a gente leva um choque na hora e não deixa claro, né? A gente precisa aprender a deixar claro a nossa posição, né? De que não gostamos, né? De que não queremos ouvir aquilo de novo, né? Então, é isso que a gente precisa começar a fazer daqui para frente. Obrigada e parabéns pela iniciativa, parabéns pelo grupo, pela união, por trazer essas informações aí para o grupo de mulheres aí que vocês... Vou encerrar, então, com uma mensagem, pode ser? Pode. Lembre-se de que a violência contra a mulher é inaceitável e é responsabilidade de todos nós trabalhar juntos e juntas para combatê-la. Se você está sofrendo por isso, ou tem alguém que você conhece que está sofrendo, não hesite em buscar ajuda. Juntos e juntas, podemos criar um mundo mais seguro, igualitário para todas as mulheres. Então, obrigada a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Esse foi mais um Mulheres no Aqua. Não deixem de escrever aqui embaixo na caixa de perguntas o que vocês estão achando do nosso podcast, que é feito sempre com muito carinho, com muita responsabilidade para vocês. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigada, beijo. Obrigada, Eliana. Tchau, tchau. Obrigada, Eliana.